corrigir. Boa noite. Sejam bem-vindos ao 6º Congresso Médico da região Centro-Sul de Minas Gerais, realizado pela Faculdade de Medicina de Barbacena. Meu nome é Nicole e eu sou uma das organizadoras. Damos início hoje ao nosso último dia de congresso. A palestra será ministrada pelo Dr. Luciano César Pontes de Azevedo, com o tema Suporte e Tratamento Medicamentoso na Covid-19. O Dr. Luciano é médico intensivista, professor livre-docente da disciplina de Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pesquisador e superintendente de ensino no Hospital Sírio-Libanês e ex-presidente do Instituto Latino-Americano de Sepsi. Passo a palavra para o Dr. Luciano. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano César Azevedo, eu sou professor livre-docente da disciplina de Emergências Clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e sou médico pesquisador do Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa. Eu queria inicialmente agradecer o convite para falar no congresso de vocês e hoje a gente vai falar aproximadamente durante 40 minutos sobre terapêuticas de suporte e também terapias medicamentosas em Covid-19. O que a gente tem de mais update em relação a esse tipo de tratamento nos pacientes com Covid. Esse é o meu conflito de interesse intelectual, eu sou um dos investigadores do estudo da Coalizão Covid-19 Brasil. Nós temos avaliado diversas terapias em pacientes com Covid, então algumas coisas eu vou mostrar para vocês aqui na aula, hidroxicloroquina, azitromicina e corticoide. A gente tem avaliado também tocilizumab, anticoagulante, ou seja, outras terapias no contexto de estudos prospectivos randomizados em pacientes com Covid-19 no nosso país, em UTIs, em ambiente hospitalar. Se alguém quiser os slides da apresentação ou quiser entrar em contato comigo para debater algum tema, tirar alguma dúvida, discutir algum caso clínico, estou à disposição de vocês por algum desses contatos que vocês estão vendo aqui, né, pelo Facebook, Insta, Twitter, até por e-mail, né, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para pedir os slides, eu disponibilizo, não tem nenhum problema em relação a isso. Se a gente pensar que o Covid-19 é fundamentalmente uma insuficiência respiratória, uma síndrome de desconforto respiratório agudo naqueles pacientes mais graves, de fato, a manobra inicial para ajuste do ponto de vista clínico, para suporte do ponto de vista clínico desses doentes, é o suporte ventilatório. Então, a abordagem inicial do Covid-19 tem que ser baseada no suporte ventilatório. Tanto a avaliação inicial, para ver o grau de insuficiência respiratória que o paciente apresenta, para ver quanto está a saturação arterial ou a saturação periférica de oxigênio que o paciente apresenta, para ver o grau de desconforto respiratório, para ver a frequência respiratória, para ver, em suma, os parâmetros de insuficiência respiratória que esses pacientes com Covid-19 podem apresentar. E aí eu baseei muito essa aula, pessoal, em mitos, né? Desde que a pandemia começou, a gente tem avaliado muito que existiram alguns paradigmas, alguns mitos que têm sido quebrados ao longo do tempo nessa pandemia. Um dos principais mitos que tem sido discutido, né, e que tem sido quebrado no contexto de Covid-19 é o mito da intubação precoce. De acordo com esse mito da intubação precoce, todo paciente com Covid que chegava com insuficiência respiratória tinha que ser intubado de cara. Por quê? Porque esses pacientes poderiam ter descompensações súbitas e serem intubados no momento de parada respiratória, segundo o que se imaginava no início da pandemia, mas o motivo principal que levava à discussão de que esses pacientes deveriam ser intubados precocemente era o risco de aerosolização ou o risco de contaminação das equipes, o risco de contaminação do ambiente, quando você deixava esses pacientes ventilando ou no catéter de alto fluxo, ou na ventilação não invasiva, ou na máscara reservatória, ou na máscara de Venturi. Ou seja, existia uma preocupação muito grande de que manter esses pacientes sem intubação se associaria a um risco maior da equipe de profissionais da saúde que estão atendendo esses pacientes se contaminarem no contexto da pandemia. Então isso gerou uma discussão muito grande entre os guidelines se deveria ser intubado precocemente o paciente com Covid-19 ou se ele não deveria ser intubado. Então essa discussão permeou durante um tempo longo esse contexto do Covid-19. Eu gosto muito dessa discussão aqui do guideline da Surviving Sepsis Campaign. O guideline da Surviving Sepsis Campaign ele discute o seguinte: chega um Covid-19 com hipóxia,
Se ele tiver aquela indicação clara de intubação orotraqueal, que é o paciente com uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, parada respiratória eminente, apneia, etc., tudo bem. Proceda a intubação orotraqueal no paciente, tá? De preferência com expert em via aérea, o melhor médico de via aérea para realizar a intubação, o menor número de pessoas possível no ambiente para realizar a intubação, todo mundo protegido e, de preferência, também considerar a utilização do videolaringoscópio se você tiver isso disponível no lugar. Porém, se o paciente não tem uma indicação clara de intubação orotraqueal, a gente não vai intubá-lo às pressas simplesmente porque alguém acha que intubação orotraqueal é a melhor solução para reduzir o risco desses pacientes com Covid contaminarem o ambiente. Se ele tolera oxigênio suplementar, a gente vai sim administrar oxigênio suplementar para esse doente, monitorizar de forma muito próxima para a piora clínica, ter controle de infecção apropriado, ou seja, uso de máscara N95, uso de gorro, uso de avental, uso de luva, todo o procedimento, uso de óculos ou de face shield, todo o procedimento que esses pacientes devem receber durante a monitorização e o tratamento da sua insuficiência respiratória. Porém, se mesmo com a suplementação de oxigênio esses pacientes não melhoram, você pode considerar o uso do HFNC, que é exatamente a sigla para catéter nasal de alto fluxo. A gente sabe que um número considerável de hospitais não tem disponível o catéter nasal de alto fluxo no contexto do Covid-19. O catéter nasal de alto fluxo é um dispositivo que gera pressões positivas nas vias aéreas, com frações inspiratórias elevadas, até próximo de 90%, 100%, com fluxos altos, 50, 60 litros por minuto na via aérea, que são confortáveis para o paciente fica só com um prong nasal, com um catéter nasal, e isso é bem confortável para ele, né? Ele não relata desconforto, porque esse ar que entra é umedecido, é aquecido, tá? E funciona muito bem, a gente tem visto que ele funciona muito bem para os pacientes com Covid-19. Se você não tem o catéter nasal de alto fluxo disponível ou o paciente não tolera o uso do catéter nasal de alto fluxo, e se ele ainda não tem uma indicação para intubação orotraqueal, você pode considerar um teste com ventilação com pressão positiva não invasiva, tá? Então, a preocupação que se tinha anteriormente é que, usando a VNI e usando o catéter nasal de alto fluxo, esses pacientes poderiam ter uma contaminação maior do ambiente. E se viu que isso não é verdadeiro. UTIs que usam bastante catéter nasal de alto fluxo e ventilação não invasiva não tiveram taxas de contaminação dos seus profissionais de saúde maiores do que unidades de terapia intensiva que procediam à intubação orotraqueal rapidamente nos pacientes com Covid-19. Esse estudo é bem interessante, apesar de ter um N relativamente pequeno, né, 175 pacientes, mas ele compara numa UTI da Geórgia, da Emory University, em Atlanta, pacientes que foram intubados com menos de 8 horas, pacientes que foram intubados entre 8 e 24 horas da admissão na UTI e pacientes que foram intubados com mais de 24 horas da admissão na unidade de terapia intensiva. O que esse estudo viu? Não houve diferença em termos de mortalidade, 38%, 31% e 38%, tempo de duração da ventilação mecânica, 10 dias, 9 dias e 10 dias, e tempo de permanência na unidade de terapia intensiva. Ou seja, intubar o cara logo quando ele chega na UTI com menos de 8 horas, tentar fazer um trial de catéter nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva, postergando um pouco essa intubação e tentando evitar a intubação, não fizeram diferença em termos de mortalidade para esses doentes. Sugerindo então que a gente poderia usar uma estratégia de catéter nasal de alto fluxo ou de ventilação não invasiva para tentar evitar a intubação. E, de fato, nas unidades de terapia intensiva do Hospital Sírio-Libanês e da disciplina de emergências clínicas, a gente conseguiu, do HC, a gente conseguiu evitar, num número alto de pacientes, a intubação orotraqueal simplesmente usando a VNI e o catéter nasal de alto fluxo. Outra coisa em relação à intubação precoce também, pessoal, é que vocês imaginam, se a gente intuba precocemente todo mundo que chega com insuficiência respiratória, a gente vai ter 100% do nosso UTI intubado. 100% da nossa UTI utilizando bloqueador neuromuscular, muitas vezes utilizando sedativo, muitas vezes utilizando droga vasoativa, com uma demanda utilizando ventilador, que é principal,
com uma demanda importante da fisioterapia e da enfermagem, ou seja, tudo isso gera uma carga substancial que pode ser evitada em parte quando a gente usa a ventilação não invasiva e o catéter nasal de alto fluxo. Então, como eu disse, a gente pode considerar, né, dentro do segundo mito, que era não devemos utilizar a ventilação não invasiva ou o catéter nasal de alto fluxo, a gente pode sim considerar, e a gente tem usado a ventilação não invasiva e o catéter nasal de alto fluxo nas duas UTIs onde nós trabalhamos aqui em São Paulo, e a gente conhece também outros lugares que têm usado bastante esses dispositivos exatamente para evitar uma necessidade de intubação em 100% dos casos dos pacientes com Covid-19. Notem ainda que a gente pode usar com algumas especificações, né? Eu gosto muito dessa revisão do CHEST, que comenta quais as especificações que a gente deve ter para usar o catéter nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva. Usando essas especificações, a gente diminui substancialmente o risco de contaminação dos nossos profissionais. Então, por exemplo, falando aqui da ventilação não invasiva, que é o mais comum, né? Nem todo mundo tem o catéter nasal de alto fluxo disponível nas suas UTIs. Então vejam aqui as características que a gente deve usar para usar a ventilação não invasiva. Então, preferencialmente um quarto com pressão negativa. Eu sei, a gente não tem quarto com pressão negativa na imensa maioria dos nossos hospitais, e mesmo quando a gente tem, é 1 ou 2 leitos só com pressão negativa dentro de uma UTI de 10, 15 leitos. Então, a gente pode adaptar essa história do uso da pressão negativa para um quarto isolado. Então, temos que dar preferência a um quarto isolado para usar a ventilação não invasiva ou o catéter nasal de alto fluxo. Equipamento de proteção individual completo, então N95 ou PPF2 ou as máscaras específicas, né? Não a máscara cirúrgica, as máscaras específicas para procedimentos que gerem aerosol. Use um ventilador de UTI ou com um circuito duplo, entrada e saída, tá? Com opção de ventilação não invasiva, isso é importante. O uso de filtro na alça expiratória, o filtro EPA, para minimizar o risco de você ter contaminação, porque o filtro EPA ele segura lá as gotículas, o aerosol que está lá, o Covid-19, e algumas características, né, o coronavírus, e algumas características que você deve ter para a ventilação não invasiva funcionar mais adequadamente. Mesmo, pessoal, aquela questão de que VNI e catéter nasal de alto fluxo se associavam a um risco maior de aerosol, não está clara do ponto de vista da literatura, tá? Então tem estudos sugerindo, estudos de bancada, estudos com modelos experimentais, estudos com manequins, mostrando que VNI e catéter nasal de alto fluxo não difere muito de um catéter nasal com 6 litros por minuto de oxigênio, ou seja, de um catéter de baixo fluxo em termos de produção de aerosol. Tanto é que eu gosto muito dessa meta-análise, né, publicada nessa revisão sistemática, publicada no Canadian Journal of Anesthesiology, que conclui o seguinte, ó: a cânula nasal de alto fluxo e também a ventilação não invasiva, extrapolando, podem reduzir a necessidade de ventilação invasiva e a escalação, né, o escalonamento da terapia comparada com o tubo orotraqueal nos pacientes com Covid-19 e insuficiência respiratória. Esse benefício ele deve ser pesado contra um risco desconhecido de transmissão por via aérea, gotícula e aerosol. Ou seja, o risco que todo mundo se preocupa não está claro do ponto de vista de pacientes com Covid-19, tá? Então, não necessariamente a gente tem esse risco maior nesses pacientes. Um outro mito que a gente pode discutir do ponto de vista de insuficiência respiratória é a utilização da posição prona. Então, existia aquela discussão de que todo mundo tinha que fazer posição prona, mesmo em ventilação, mesmo em respiração espontânea, porque isso melhorava a troca gasosa de todos os doentes. Isso não é tão verdadeiro assim. Outros estudos prévios, antes até do Covid, publicado ano passado, não sugerem um benefício tão claro assim, depende um pouco do perfil de doente. Primeiro, que em respiração espontânea os doentes não aguentam muito tempo. Vejam aqui que, em média, os doentes desse estudo demoravam 2 horas só em respiração espontânea e faziam isso por volta de 2 a 3 vezes ao dia. Então não dá
para fazer isso várias vezes ao dia, porque o doente em espontânea não aguenta você ficar colocando ele em posição prona o tempo inteiro. E notem também, pessoal, que aqui no gráfico B, nem todo mundo mantém a troca gasosa adequada depois da utilização de posição prona e espontânea. Quando você tem um grupo de pacientes que a troca gasosa inicial já é boa, uma PO2 e FO2 por volta de 100 a 120, eles ficam em posição prona e depois eles mantêm uma troca gasosa adequada. Quando, por outro lado, a troca gasosa já é ruim de base, PO2, FO2 60, 70, eles melhoram muito mais substancialmente em posição prona, mas depois, quando eles voltam para a supina, a tendência deles é piorar de novo. Então, esses caras aqui, se estiverem evoluindo com insuficiência respiratória, tem indicação de intubação orotraqueal. Então, a posição prona não é essa panaceia toda. Ela pode ser usada, mas ela não deve ser usada na respiração espontânea num contexto de pacientes que estejam já muito graves, com a troca gasosa muito comprometida, porque se eles estiverem com a troca gasosa muito comprometida, eles vão melhorar com a prona e depois vão voltar a piorar quando voltam para a supina, como vocês viram no slide anterior, tá? E um outro último mito do ponto de vista de suporte respiratório diz respeito àquela discussão de que Covid-19 era uma SARA diferente, né? E que por ser uma SARA diferente, a gente deveria abordá-la em formas diferentes também. Isso começou com essa publicação desses autores, né, o Luciano Gattinoni, que é um autor muito conhecido em ventilação mecânica, e outros colegas, né, o Camporota, Luca Brasi, etc., sugeriram que em Covid-19 a gente teria dois tipos ou dois fenótipos diferentes de pneumonia e de insuficiência respiratória. Ambos estariam associados com insuficiência respiratória grave e com uma PO2, FO2 bastante baixa. O primeiro tipo que eles comentaram era o chamado tipo L. O tipo L era caracterizado por low em tudo. Então, low elastance, que é uma baixa elastância, uma baixa capacidade do pulmão se distender. Por quê? Porque uma baixa elastância, perdão, uma alta complacência, uma capacidade boa do pulmão se distender, uma baixa recrutabilidade, um baixo peso pulmonar e uma baixa relação ventilação-perfusão. Então, se você examinar esse doente que é o tipo A aqui que vocês estão vendo, caracterizado, a ilustração A, caracterizado pelo fenótipo tipo L, ele tem uma PO2 FO2 bastante comprometida, uma PO2 FO2 por volta de 95, mas se vocês olharem a tomografia dele, ele não tem tantas alterações assim. Ele tem muito mais infiltrado em vidro despolido, e essas alterações de troca gasosa podem ser explicadas por mecanismos vasculares, alteração da regulação vascular, perda da chamada vasoconstrição hipóxica, e notem que você não tem tanto campo aqui para você ventilar esses pacientes com pressões respiratórias finais positivas, PIPs, né, mais elevados nesses contextos, tá? Então, e você também não tem tanto campo assim para você recrutar o pulmão desse paciente nesse contexto do chamado fenótipo tipo L. Com a evolução da doença, com o aumento do trabalho respiratório que esses pacientes vão tendo, eles podem ter uma lesão pulmonar chamada de lesão pulmonar autoinduzida ou Patient Self-Inflicted Lung Injury, ou PSILI pela sigla, e aí, através desse PSILI, os pacientes poderiam desenvolver o que a gente convencionou chamar de síndrome do desconforto respiratório agudo clássica, né? Que aqui eles chamam de fenótipo tipo H. O fenótipo tipo H é uma alta elastância, ou seja, uma baixa complacência, tá? E aí, com a baixa complacência, o doente não consegue distender o pulmão. Ele tem uma alta recrutabilidade, um alto peso pulmonar. Por que um alto peso pulmonar? Porque ele tem muito colapso. Vejam aqui a figura B em vermelho. Olha o doente do tipo B. Pulmão todo colapsado, principalmente na região basal e na região posterior, tá? Um peso pulmonar bastante significativo. Esse é o achado que a gente está mais acostumado a encontrar da síndrome do desconforto respiratório agudo. E aí, nesse contexto, você poderia ventilar esses doentes com PIPs mais elevados, né, do que o habitual, aqui, do que dos 8 a 10 centímetros de água,
poderia ventilá-lo em posição prona, né? Ou seja, utilizando os parâmetros de síndrome do desconforto respiratório agudo habituais. Volume corrente de 4 a 6 ml por quilo de peso corpóreo predito, pressão de platô por volta de 30 centímetros de água, respeitando um driving pressure por volta de 15 a 16 centímetros de água para pressão de distensão ou driving pressure. O problema é que isso também é muito controverso. Outros autores depois não conseguiram identificar claramente essa distinção entre fenótipo L e fenótipo H na síndrome do desconforto respiratório agudo. E o que parece que está chegando a um consenso é que COVID é SARA, pessoal. COVID com intubação e piora da troca gasosa é SARA. Sendo SARA, ela tem que ser ventilada como a gente está acostumado a ventilar síndrome do desconforto respiratório agudo. Ou seja, volumes correntes baixos, PIPs mais altos, manobra de recrutamento para hipoxemia grave, posição prona e por aí vai, tá? Então, por exemplo, esse estudo aqui, publicado recentemente no Blue Journal, ele mostrou que não existem grandes diferenças entre COVID-19 e não COVID-19 em termos de como responde a manobra de recrutamento, como responde a posição prona, quantas vezes você coloca o PIP acima de 10 e inclusive na mortalidade. Esse estudo veio se somar a vários outros estudos que de fato não conseguiram demonstrar uma diferença muito grande entre o COVID e o não COVID em termos de SARA. Lembrem que SARA é uma síndrome, então ela tem uma causa base. No caso aqui, a causa base da SARA que a gente está vendo nas nossas UTIs é o COVID-19. Como tal, a gente tem que fazer um tratamento de síndrome do desconforto respiratório agudo, incluindo o tratamento ventilatório baseado naqueles parâmetros que eu comentei, tá bom? Então, para a gente concluir em relação a essa terapia de suporte ventilatório, não existe motivo para você realizar a intubação orotraqueal precoce. Você pode e deve tentar usar ventilação não invasiva e o catéter nasal de alto fluxo. O paciente tem que ser monitorizado, isso não pode adiar inexoravelmente a intubação. Se o paciente tiver indicação de intubação, ele tem que ser intubado e você não deve tentar continuar no catéter nasal de alto fluxo ou na VNI para adiar isso, tá? A posição prona em ventilação espontânea é uma opção, você pode fazer, mas monitorize a piora clínica desse doente na posição prona ou mesmo a ausência de recuperação dele depois que você coloca em posição supina. E o suporte ventilatório é igual ao suporte ventilatório padrão da síndrome do desconforto respiratório agudo. Tá bom? Então, o COVID-19 é uma síndrome do desconforto respiratório agudo, aquele mito que você existia, que tinha que ser características diferentes, de fato, ele meio que caiu por terra nesse contexto. E aí, uma segunda parte dessa discussão diz respeito ao tratamento medicamentoso, né? O tratamento medicamentoso também está cheio de mito, né? Tem o mito da ivermectina, que a ivermectina não seria só um remédio para parasita, ela também funcionaria para a COVID-19, né? Isso é baseado, a história da ivermectina é baseada nesse estudo, fundamentalmente, um estudo in vitro que avaliou a ivermectina em células epiteliais renais de macacos verdes africanos e esse estudo viu que a ivermectina é capaz de reduzir a quase totalidade do RNA do SARS-CoV-2. O problema é que a dose que se usa para inibir o RNA viral do SARS-CoV-2 na sua quase totalidade é muitas vezes maior do que a dose usada habitualmente para tratar o que a gente usa, né, para tratar escabiose, parasitoses, etc., que é a recomendação de tratamento habitual com a ivermectina. Vejam essa análise publicada no British Journal of Clinical Pharmacology, onde os autores comparam a ivermectina em relação à possível eficácia clínica, né? A ivermectina, pessoal, ela é ligada ao plasma em 93% da ivermectina que é ingerida. Ou seja, essa ivermectina está ligada a proteínas plasmáticas, ela não está solta no plasma. Então ela não passa para o pulmão para ter uma concentração efetiva pulmonar. Notem aqui que mesmo aumentando a concentração, a dose de ivermectina, você não consegue aumentar a concentração máxima do plasma desse medicamento.
e essa dose ela está muito abaixo da concentração efetiva in vitro, mesmo para uma dose que é mais de 8 vezes a dose liberada para o consumo habitual. Então, de fato, a gente não tem nenhum indício de que ivermectina seja capaz de funcionar em Covid-19 em estudo de paciente. A gente tem simplesmente um estudo de tubo de ensaio, onde estava a célula do rim do macaco africano, que não tem nada a ver com conosco e muito menos com célula respiratória, a célula desse macaco africano, né, o meio de cultura, a ivermectina e o SARS-CoV-2. Ou seja, muito diferente do dia a dia e do tratamento clínico de um doente com ivermectina. Então, a gente não tem até o momento nenhuma sugestão de que ivermectina seja benéfica, tanto para prevenção, para profilaxia, como para terapêutica de Covid-19. Tá? E um outro ponto importante que tem que ser lembrado em relação a isso é que mesmo a ivermectina em concentrações normais, ela pode se associar a efeitos colaterais. E o mais preocupante, quando a gente fala do ponto de vista de utilização indiscriminada desses medicamentos, é o fato de que as pessoas, por acharem que existe um medicamento eficaz para a Covid, elas não se precavêm do ponto de vista de medidas que são claramente importantes, do tipo uso de máscara, quarentena e distanciamento social. As pessoas acham, se eu pegar Covid, eu tenho ivermectina, ou então eu estou tomando ivermectina toda semana, eu vou ficar bom. Tá? Então não é assim que funciona nesse cenário de Covid-19. Uma outra droga que tem sido muito discutida para a Covid-19 é a associação de cloroquina, né, ou a cloroquina isolada, ou a hidroxicloroquina, o seu metabólito, né, menos tóxico, associado ou não à azitromicina. Então essa história de usar cloroquina, de usar quinino para a epidemia não é nova. Se você olhar aqui esse panfleto da época da gripe espanhola, está escrito aqui, tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinino 25 a 50 miligramas, centigramas por dia. Ou seja, se naquela época, se hoje a gente usa muita coisa não baseada em evidência, imagina naquela época. E hoje a gente não consegue também identificar um benefício da hidroxicloroquina associada ou não à azitromicina em pacientes com Covid-19. Esse é o primeiro estudo da coalizão Covid-19 Brasil, que comparou em 3 grupos: hidroxicloroquina associada à azitromicina e grupo tratamento padrão para pacientes com Covid-19 leve a moderado, que eram pacientes internados no hospital, sem necessidade de oxigênio ou com necessidade de até 4 litros por minuto no catéter. Esse estudo não conseguiu demonstrar um benefício claro da comparação da hidroxicloroquina mais azitromicina, hidroxicloroquina sozinha ou grupo controle. Essa aqui é uma escala que a gente chama escala ordinal, que vai desde o paciente em casa, normal, que seria aqui o azul clarinho, até o paciente morto em 15 dias, que foi o tempo que a gente avaliou essa escala. Notem aqui que são exatamente iguais esses 3 gráficos, demonstrando então que a hidroxicloroquina sozinha ou associada à azitromicina não se reverte de benefício nesses pacientes com infecção por coronavírus com Covid-19. Tá? E mais, quando você avalia o risco de evento adverso com hidroxicloroquina mais azitromicina ou hidroxicloroquina isolada, a gente nota um risco maior de prolongamento do intervalo QT quando você usa hidroxicloroquina mais azitro ou hidroxicloroquina, tá? Que é uma condição clínica que predispõe ao risco de arritmias cardíacas, principalmente torção de ponta, e também um aumento das concentrações de TGO ou TGP nesses pacientes, aumentando então o risco de toxicidade hepática com esses medicamentos. Notem que isso aqui é uma utilização de hidroxicloroquina ou azitromicina no contexto de pacientes internados no hospital. Vocês podem perguntar, mas será que vale a pena usar antes de adquirir Covid-19? Esse estudo aqui mostrou que, como profilaxia pós-exposição, também não vale a pena você usar hidroxicloroquina. O que é que foi feito aqui?
comparou-se pessoas que estavam expostas ao Covid porque eram familiares de pacientes que estavam identificados positivamente com Covid-19 ou profissionais de saúde que trabalhavam o tempo inteiro em unidades com Covid. E se viu em até 14 dias o risco dessas pessoas desenvolverem Covid-19, comparando num grupo pessoas que tomaram hidroxicloroquina versus placebo. E não se conseguiu identificar um risco maior de desenvolver Covid-19, quem tomou placebo, um risco menor para quem tomou hidroxicloroquina. Demonstrando, então, que não faz diferença você usar hidroxicloroquina para prevenir Covid-19 ou também para tratar Covid-19 se você está hospitalizado com um quadro menos grave de Covid. E a azitromicina? Esse é o estudo 2 da coalizão Covid-19 Brasil. Esse estudo não conseguiu demonstrar também um benefício claro da utilização de azitromicina em pacientes com Covid-19 severo, em Covid-19 grave. O que é o Covid-19 grave? É aqueles pacientes que estavam com altos fluxos de oxigênio, ou catéter nasal de alto fluxo, ou ventilação não invasiva, ou intubados. Nesse contexto, nesse estudo publicado no Lancet, nós não conseguimos demonstrar que usar azitromicina beneficia, reduz a mortalidade ou reduz o risco de desenvolver doença grave nesses pacientes com Covid, tá? Então, de fato, ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina não fazem diferença. E a questão da anticoagulação, outro mito, que a gente tem que anticoagular todo mundo, anticoagulação plena para Covid. Por quê? Isso é baseado em vários estudos que demonstraram uma disfunção da coagulação no contexto de Covid-19. Então, aumento do dedímero aumentado é um fator de risco independente para prognóstico, ativação da cascata de coagulação, microtrombo pulmonar na autópsia desses pacientes, aumento do risco de fenômeno trombótico arterial e venoso, e tudo isso sugeriria que a gente teria que pelo menos anticoagular profilaticamente esses pacientes com Covid-19. E de fato, a recomendação é que a gente deva anticoagular profilático os pacientes com Covid-19, a gente deva colher dedímero, tempo de protrombina e contagem de plaquetas pelo menos a cada 2, 3 dias desses pacientes para avaliação, tá? Mas a discussão de anticoagulação plena que tem sido muito feita, baseada em o dedímero é acima de 2.000, é acima de 3.000, é acima de 5.000, a gente deve utilizar, na prática ela não encontra respaldo na literatura, tá? Então a gente não deve anticoagular de forma plena os pacientes com Covid-19, a menos que eles tenham ecocardiograma sugestivo, ou tomografia sugestiva de tromboembolismo pulmonar, ou um Doppler venoso de membros inferiores sugestivo de trombose venosa profunda. Aí sim, a gente deveria anticoagular esses pacientes. Caso contrário, não devemos anticoagular esses pacientes com Covid-19 de forma plena. Eles devem sim receber, todos os pacientes hospitalizados devem sim receber anticoagulação profilática no contexto de Covid-19. E aí a gente falou de muitos mitos, Quais são as verdades, então? Existe alguma verdade no tratamento de Covid-19? Então, a primeira discussão que a gente tem, para o Covid-19, em termos de eficácia terapêutica, é o Remdesivir. Na prática, a gente fala pouco do Remdesivir no Brasil, porque o Remdesivir ele não está disponível no nosso país. Ele está disponível nos Estados Unidos, outros países, mas no Brasil ele não chegou. E, de fato, se você for olhar, os estudos que demonstraram, ou o estudo que demonstrou o benefício do Remdesivir, ele demonstrou um benefício muito discreto em termos de melhora clínica 1 ou 2 dias mais rápida nos pacientes que receberam o medicamento em relação a quem tomou placebo. E isso foi muito mais presente quando você tinha pacientes que não estavam tão graves e estavam no momento mais precoce da doença. Na fase mais tardia, 10, 15 dias, o Remdesivir, ou na doença mais grave, o Remdesivir não foi tão eficaz. Então, na prática, a gente poderia usar esse medicamento se a gente tivesse disponível ele no Brasil e também
para pacientes na fase mais precoce da doença ou na fase menos grave. O que de fato a gente tem no contexto do doente mais grave, no doente que está recebendo oxigênio ou no doente que está recebendo ventilação mecânica não invasiva, é o estudo Recovery. Então, se você tem um doente que está hospitalizado, recebendo oxigênio, catéter nasal de oxigênio suplementar por máscara ou catéter nasal de alto fluxo, VNI, intubado ou intubado em ECMO, esse doente deve receber dexametasona 6 mg por dia durante 10 dias. Por quê? O estudo Recovery fez essa terapêutica e mostrou que a mortalidade aqui em vermelho era menor no grupo que tomava dexametasona em relação ao grupo que recebia o tratamento usual. Nos dois grupos, nos dois subgrupos, na verdade. A dexametasona ela não foi benéfica nos pacientes que estavam em domicílio e que não precisavam de oxigênio, tá? A dexametasona na fase precoce e nos doentes menos graves, ela não é benéfica. Ela só parece ser benéfica, reduzir a mortalidade na forma mais grave de Covid-19. E aí, o estudo da coalizão Covid-19 Brasil, o estudo CODEX, o estudo 3, né, o estudo brasileiro, nesse estudo nós conseguimos demonstrar também um benefício da terapêutica com corticoide, agora nas formas mais graves da doença, né, na síndrome do desconforto respiratório agudo, moderada a grave, associada com Covid-19. Então a gente mostrou em 300 pacientes randomizados que usar dexametasona comparado com o tratamento padrão aumenta os dias livres de ventilação mecânica, ou seja, o paciente fica menos tempo no ventilador nesse contexto. A dose que a gente usou aqui era uma dose um pouco maior do que a dose do estudo Recovery. Então era dexametasona, 20 mg durante 5 dias e 10 mg durante 5 dias. Quando a gente analisa os dados do estudo CODEX, né, do estudo brasileiro, do estudo Recovery, num contexto de 7 estudos que avaliaram corticoide em pacientes críticos com Covid-19 e foram unidos numa meta-análise, que foi publicada dia 2 de setembro no JAMA, esse estudo demonstrou claramente que a utilização de corticosteroides se associa com uma redução da mortalidade nos pacientes graves com Covid-19, sugerindo então que a gente pode usar corticoide a partir do momento em que o paciente precisa de internação hospitalar e precisa de oxigênio terapia durante essa internação. Então, se ele está usando oxigênio, se ele está usando ventilação não invasiva, se ele está usando catéter nasal de alto fluxo, se ele está entubado e precisando de suporte respiratório, usar a dexametasona ou usar o corticosteroide, muito provavelmente esse efeito é um efeito de classe, né? Usar o corticosteroide se associa com um benefício substancial em termos de redução da mortalidade e, eventualmente, saída mais rápida do ventilador. Então, para a gente concluir a aula, né, com a conclusão do tratamento medicamentoso, o Remdesivir ele pode ter um efeito discreto, reduzindo o tempo até a cura clínica, principalmente no contexto de pacientes menos graves. Pacientes mais graves não têm um benefício claro de você utilizar o Remdesivir. Nos pacientes graves, aí sim, você deve usar a dexametasona. 6 mg se você usar a dose do Recovery durante 10 dias. Se você usar a dose do estudo CODEX, você vai usar 20 mg durante 5 dias e 10 mg durante outros 5 dias, totalizando 10 dias de tratamento. Todo o restante de terapêutica, pessoal, anticoagulação plena, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, nitazoxanida, plasma de convalescente, tocilizumab, todas essas terapias devem ser consideradas investigacionais e não tratamento padrão para os pacientes com Covid-19, tá bom? Muito obrigado pela atenção, eu estou à disposição de vocês para responder as perguntas, a gente vai responder as perguntas do evento, né, de acordo com a orientação dos organizadores, mas eu também estou à disposição de vocês, se vocês quiserem entrar em contato para discutir, pedir os slides, fazer alguma pergunta, discutir algum caso, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e um abraço, pessoal.
Agradecemos ao Dr. Luciano pela excelente palestra e vamos agora para a nossa segunda palestra da noite, ministrada pelo Dr. Davi Liu. O tema será Driver Mutations, um conceito para o futuro oncologista. O Dr. Davi é médico oncologista, assistente do ambulatório de câncer de mama e do setor de urgência e emergência da Unifesp. Especialização em medicina tradicional chinesa no Hospital Sino-Japonês de Beijing e atualização em clínica médica por Harvard Medical School, oncologista do Instituto Avanços em Medicina. Passo a palavra agora para o Dr. Davi. Olá a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Gostaria de agradecer a organização do evento. E hoje o tema que nós vamos conversar um pouquinho é sobre Driver Mutations, um conceito interessante para o futuro oncologista. Meu nome é Davi Liu, eu atuo como oncologista no ambulatório de câncer de mama da Unifesp e no Instituto Avanços em Medicina. Bom pessoal, eu acho que um dos pontos do Driver Mutations é poder predizer e prever o comportamento do câncer. Como que nós conseguimos prever o comportamento de um tumor? A gente sabe hoje que uma grande dúvida é com relação ao risco desse tumor crescer localmente, ao risco desse tumor gerar metástases e, fundamentalmente, o quanto que ele é letal, o quanto que ele é agressivo. Essas são perguntas muito fundamentais quando estamos diante do tratamento contra o câncer. E ao longo da história, por muitas vezes, nós buscamos essas respostas. Por inúmeras vezes, buscamos na ciência alguns aspectos, alguns elementos, para trazer mais informações, para trazer mais dados, para que a gente possa tratar o câncer de uma forma melhor, mais precisa. No passado, iniciamos com a análise morfológica. As características e as dimensões do tumor faziam diferença para a gente saber o quão agressivo ele era, para a gente poder saber o quão letal ele poderia ser. No início, o estadiamento pelo tamanho, o T, N e o M, era absolutamente fundamental, ainda é, mas na época muitas vezes contávamos com muito poucos elementos e ferramentas. Após alguns anos, a ciência evoluiu a ponto da gente poder contar com a análise histológica do tumor. O grau do tumor, o quanto que ele está diferenciado, bem diferenciado ou eventualmente desdiferenciado de uma célula funcional. Isso permitiu com que a gente pudesse prever e predizer muitas vezes a agressividade dessa neoplasia. Ao longo dos anos, além do grau histológico, que por conta dessas descobertas, isso motivou você que está nos assistindo a ter na grade curricular da sua graduação o estudo histológico, né, da biologia molecular. E ao longo dos anos a gente foi vendo a pertinência e a importância também do grau molecular, da análise molecular do tumor. A gente sabe hoje, por exemplo, no câncer de mama, que essa análise molecular é um grande ponto para a gente poder diferenciar os tipos de tumores e eventualmente caracterizá-los em grupos de prognóstico, grupos de tratamento, grupos de risco. No câncer de mama, por exemplo, nós estratificamos os tumores em grupos com receptores de hormônio positivo, grupos que possuem um índice de proliferação, que é o Ki67, mais alto ou mais baixo. Hoje nós estratificamos do ponto de vista molecular pela presença também da hiperexpressão de um receptor de membrana, que a gente chama de HER2, positivo ou negativo. E existe um outro grupo de câncer de mama que não expressa nenhum desses receptores, nem hormonais, estrógeno e progesterona, e nem HER2, que nós chamamos de triplo negativo. Ao longo dos anos a ciência vem progredindo e hoje nós temos também caracterizações genéticas do tumor. Todos esses elementos eles vieram para que a gente possa basicamente prever o comportamento, escolher um arsenal de tratamento mais apropriado e fundamentalmente tratar de uma forma mais efetiva o câncer. De modo geral, quando a gente avalia um câncer, ao longo do tempo, ele é caracterizado por uma soma e um acúmulo de mutações. Por si só, o tumor ele é um processo evolutivo de acúmulo de mutações.
Esse acúmulo de mutações faz com que a assinatura genética dessa doença, a assinatura genética do câncer, seja muito diversa, seja muito ampla e, ao mesmo tempo, seja muito peculiar, muito única. Nós sabemos que o painel de mutações de um câncer é diferente de pessoa para pessoa, como se fosse uma impressão digital. Esse painel de mutações, ele varia mesmo para o mesmo tipo de câncer, para o mesmo tipo histológico, muitas vezes. Nesse painel de mutações, às vezes temos algumas mutações que são mais relevantes para determinar aquelas características que nós conversamos lá no começo, do que outras mutações. Algumas mutações fazem maior diferença na agressividade do tumor. Algumas mutações fazem mais diferença na forma como o tumor vai invadir, como o tumor vai progredir. Essas mutações, que são mais pertinentes para aquelas características, são mutações que dirigem o rumo do tumor. Essas mutações, que são mais presentes, predominantes e pertinentes, nós chamaremos elas de driver mutations, mutações que dirigem o rumo do tumor. As outras mutações que não dirigem o rumo do tumor, elas estão lá presentes também. Nós chamaremos elas de passenger mutations. Então, driver mutations de motorista mesmo em inglês, mutações que dirigem, e passenger, mutações que estão presentes, mas que não fazem diferença na condução, na forma como o tumor vai progredir ou na ameaça que ele representa. Essas mutações, que nós chamaremos de drivers e passengers, é uma analogia a um ônibus, por exemplo. Temos o motorista, temos os passageiros. Nós sabemos que algumas mutações específicas que surgem numa célula levam ela a se malignizar. Essas mutações são mutações que desenvolvem o câncer. Nem sempre essas mutações que desenvolvem o câncer são relevantes e são pertinentes no momento em que a doença progride. E nem sempre essas driver mutations continuam nesses assentos de motoristas. Dependendo do tratamento, dependendo da interferência do ambiente, dependendo das escolhas de drogas e medicamentos que nós vamos elaborar um pouquinho mais na sequência, existe uma dança das cadeiras. As drivers mudam, os passengers mudam de tempos em tempos. Determinar quem é o motorista e interromper esse motorista, parar esse motorista, faz total diferença no controle do câncer. Faz total controle também na predição dessa doença. Então, afinal de contas, como identificar o driver mutation? Eu botei aqui no câncer de mama, mas como identificar o driver mutation nos cânceres, nos tumores em geral? Existem alguns métodos. Existe um método tradicional. Veja comigo. Você vai começar com uma coorte populacional. Vai pegar um monte de pacientes com câncer. Você vai fazer uma análise de sequenciamento genético em todos esses pacientes. E você vai fazer um modelo matemático para estabelecer quais genes mutados estão presentes numa população em geral saudável, e esses eventualmente estarão no paciente com câncer ou sem câncer, mas quais genes mutados estão mais presentes nos pacientes com câncer e exclusivamente com câncer, e que não estejam presentes na população normal. A partir dessa análise simples, concordam comigo que nós vamos ter uma maior percepção de quais mutações possam ser relevantes para o desenvolvimento do tumor ou para a prosperidade do tumor? Esse é um exemplo simples de como funciona o método tradicional para a gente encontrar as driver mutations. É um exemplo bem superficial na realidade, mas é basicamente nesse sentido. Coortes, grandes coortes populacionais, uma análise sequencial de sequenciamento genético e a identificação de genes e drivers possíveis em população. Mas lembra aquilo que eu falei? Que cada câncer é diferente do outro? Que cada câncer é único, é como se fosse uma impressão digital? A vantagem é que, embora a gente consiga criar um painel de tumores de mutações mais frequentes, e para o nosso paciente que nós estamos vendo aqui, será que
o que funciona para a maioria vale para ele? São muitas regiões de genes que nós precisamos analisar. E são muitas mutações possíveis e existentes. A gente sabe que no câncer de mama, por exemplo, esse estudo com grandes coortes, já foi feita, e foi feita inclusive uma análise por subgrupos moleculares. Veja, no subgrupo que tem estrógeno positivo, ou receptor de endócrino positivo, estrógeno, progesterona, e HER2 negativo, ele possui esse painel, esse perfil de mutações, que vocês estão vendo na primeira coluna. Os pacientes que possuem metástases, eles têm um painel diferente, sendo o mesmo tumor. Já na população do triplo negativo, ele tem um perfil completamente diferente. No perfil de HER2 hiperexpresso, também é um painel diferente. Parece até que são doenças completamente opostas, completamente distintas uma das outras. São doenças diferentes na realidade, por conta das características genéticas que se distanciam, se diferenciam, embora haja similaridade histológica. Essa é uma divisão molecular a partir das mutações de drivers. Podemos ver que nos estrógenos positivos tem uma prevalência maior de mutação da via de PI3K, que é o PIK3CA. Para essa mutação existe uma medicação que chama Alpelisib e que funciona bem caso esse seja o driver mutation para os pacientes que têm essa mutação presente. Mutação de P53, de vias de apoptose, mutação de ESR1, que é uma mutação presente em muitas mulheres com hormônio positivo e que conferem resistência ao tratamento endócrino. Muitas vezes, nesses casos, hoje não temos uma medicação tão apropriada para essa mutação de ESR1, mas, a princípio, o uso de fulvestranto, por exemplo, Faslodex, parece ser um racional, um antiestrogênio potente, parece ser um racional para esses casos. E são várias mutações. São várias vias mutadas. E cada um dos tipos de tumores possui a sua única e exclusiva e perfil de mutação individual e pessoal. Muito bem, quando a gente vai avaliar essas mutações, a gente tem uma grande dúvida. Davi, eu vi que você falou um pouquinho das mutações, eu vi que você falou que existe driver mutations, que é o motorista, eu entendi que é importante a gente caçar o motorista e desativá-lo. Mas no meu paciente, como eu sei quem que é o motorista? Eu já sei que na maioria da população desses subtipos são esses, da outra população são esses, mas e no meu paciente? Como é que eu vou identificar? Bom, hoje nós temos formas de fazer uma detecção mais personalizada, de maior precisão. Hoje nós temos um painel NGS e vamos fazer um rápido exercício, um breve exercício. Painel NGS significa um painel por Next Generation Sequence, que você vai sequenciar os genes e vai determinar a frequência e a presença de mutações, ok? Digamos que a gente fez para o seu paciente um painel NGS e encontramos 4 mutações que podem ser drivers. Ele já trouxe isso para você. Mutação A, mutação B, mutação C e a D. Olha aqui do lado. A mutação A é a mais prevalente. A mutação B vem em segundo colocado, 72 em 120. A mutação C, um pouquinho menos, 64 em 120. Mutação D, 16 em 120. Digamos, supostamente, que hoje a gente tenha uma medicação específica para cada uma dessas mutações. Pensando do ponto de vista racional, qual o tratamento que você indicaria para esse seu paciente? Um tratamento que seja um alvo para a mutação A, um alvo para a mutação B, um alvo para C, um alvo para D, talvez 2 alvos, A e B. Qual alvo que você atacaria? Qual mutação que você acharia mais pertinente de ser atacada? Muita gente vai responder a mutação A. Mas eu vou dizer para você, espere um pouquinho. Vamos ver se realmente é a mutação A. Uma driver mutation, ela vai conferir para aquela linhagem de tumor uma característica que confere vantagem evolutiva. Da mesma forma da teoria de Darwin,
de que algumas mutações fazem e conferem vantagens evolutivas, no tumor isso também vale. Então vamos lá. Uma driver mutation, ela só vai dirigir o tumor, só vai fazer com que ele prospere mais e passe os genes para as próximas linhagens, quando ele puder deixar essa célula mais fitness, mais adaptada. Então, essa driver mutation, ela confere fitness, ok? Da mesma forma que a mutação da girafa, que faz com que o pescoço seja maior, ela confere uma vantagem evolutiva, essa mutação driver do tumor também vai conferir uma vantagem evolutiva no seu organismo, no organismo do seu paciente com câncer que está submetido a um tratamento. Essa mutação que vai se instalar, ela vai perpetuar outras mutações já pré-existentes no tumor. Então, digamos que a gente tem um tumor com a mutação A, B e D. E, de repente, a mutação driver é a mutação C que surge. Essa driver mutation, pelo fato dela ser uma mutação fitness, ou seja, uma mutação que lhe confere vantagem sobre as outras células, ela vai fazer com que todas as outras engrenagens também sejam perpetuadas. Vai fazer com que todos os outros genes também continuem sendo perpetuados. Eu costumo fazer uma analogia com as girafas. Veja se você consegue me acompanhar. Todos nós sabemos que o pescoço mais comprido confere uma vantagem evolutiva para as girafas. Digamos que quando surgiu o pescoço, a mutação de pescoço mais comprido, a gente tinha a mutação de chifre grande, que é o A, a gente tinha a mutação de girafas azuis, que é o B, e a gente tinha a mutação de girafas sem pontinhos, que é o D. Chifre grande, azul e sem pontinho não causa nenhuma vantagem evolutiva, inclusive talvez possa causar um prejuízo evolutivo. Mas até que surgiu essa mutação fitness. Vocês concordam que em uma linhagem específica de girafas, que surgiu essa mutação do pescoço maior, ela vai fazer com que as demais girafas daí em diante possuam chifres grandes, sejam azuis e sem bolinhas? E não necessariamente você anular a mutação do chifre ou anular a mutação da cor ou das bolinhas faça sentido do ponto de vista de vantagem competitiva. Você precisa atacar o pescoço comprido. Esse é o ponto. Como identificar o pescoço comprido? E de forma de prevalência de mutação, a partir desse exemplo simples, você entende inicialmente que a prevalência de uma mutação não significa necessariamente a detecção de uma driver mutations. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Imagine um cenário em que existem mutações sequenciais e não existe nenhuma mutação que confira vantagem seletiva, vantagem ambiental do que as outras. Todas elas são mutações que não conferem vantagem, são iguais, ausência de fitness mutations, ok? Na ausência de fitness mutations, o que acontece é que cada vez que você tem um corte no tempo, surgem mais mutações. Então, naturalmente, a gente vai observar um acúmulo de mutações nas linhagens posteriores. Esse gráfico mostra como seria um traçado geográfico, um traçado matemático representativo da ausência de fitness mutation. As linhas aqui não se cruzam. Essas linhas, por não se cruzarem, por não gerar cruzamento, existe uma linearidade de crescimento progressivo de todas as mutações numa mesma velocidade, numa mesma aceleração. Ok? Quando você tem a presença de uma fitness mutation, você acelera uma das linhagens. Existe uma aceleração. Essa aceleração ela é causada pela presença de um gene que confere vantagem a outro e a outras. Nesse caso, olha só, existe o seguinte: linhagem B, mutação R, mutação F de fitness, ok? Mutação Y e mutação G. Quando você começa a analisar, existem poucas mutações. Ao longo do tempo, o tumor vai adquirindo mutações, até que de repente surge uma fitness mutation. Essa fitness mutation vai fazer com que essa linhagem que carregue essa fitness mutation
cresça de uma forma mais acelerada. Esse crescimento e essa replicação e essa transmissão desse gene vai fazer com que outros genes que já estavam presentes também sejam perpetuados. Então olha só o que acontece. Essa fitness mutation ela está em terceiro colocado, porque ela fez com que o B, o R também fossem multiplicados. Isso significa que o B e o R foram de carona. Eles procriaram e aumentaram de carona. Isso chama um hitchhiker mutations. Hitchhiker é carona. Então esse gene B e R, eles foram de carona na onda do fitness mutation e conseguiram procriar também e perpetuar os seus genes. Veja que a simples existência de uma fitness mutation gera uma anomalia gráfica que você consegue mensurar e metrificar através de cálculos matemáticos. E quando você associa a presença, a temporalidade do surgimento de uma fitness mutation que causa anomalia gráfica com a mudança da curva e da aceleração, você consegue, por modelos matemáticos, determinar qual que é a fitness mutation. Esse é o conceito da detecção de fitness mutation através de driver mutations, através de uma análise matemática. Ok? Então, veja que é possível, através de uma análise matemática, através de uma análise aritmética, você conseguir estabelecer qual que é a fitness mutation, desde que você tenha uma análise genética, preferencialmente contínua, isso é muito difícil, e que você tenha uma interpretação gráfica de uma forma bastante precisa. Então, Davi, eu estou entendendo que do ponto de vista matemático a gente consegue interpretar a anomalia, mas do ponto de vista prático, eu não vou conseguir fazer medições de biópsias o tempo todo e encontrar essas mutações. Realmente, isso não é prático, a gente não consegue fazer isso. Existe uma estratégia que chama Ultra Deep Sequencing. Ela é diferente da outra estratégia. O que a gente faz? Hoje já tem alguns estudos que mostram que isso já é realidade, não na prática, mas em estudos. E você pega a amostra de um único indivíduo e começa a fazer um sequenciamento desse indivíduo. Só que não é um sequenciamento que você faz. Você vai pegar regiões do DNA desse indivíduo e vai sequenciar em 10 a oitava vezes. Então são várias vezes que você vai sequenciar. É como se você tivesse pegado um mapa de uma cidade, pegado um bairro e por várias vezes tentado extrair informações desse bairro por fotos de satélite. Ok? E cada vez que você tira uma foto, você talvez veja um detalhe diferente. Talvez você veja uma característica diferente. E esse sequenciamento de Ultra Deep Sequencing, ele vai poder detectar mutações ultra raras, extremamente infrequentes e muito peculiares, muito pequenas. Essa estratégia, ela cria muitos dados, muitas informações, muito data. Com essa imensidão de dados, você vai fazer modelos de crescimento dentro de machine learning, de inteligência artificial. E você vai criar um ambiente artificial da progressão tumoral e, na realidade, de uma regressão tumoral, um crescimento logístico. E a partir daí, a partir das mutações já existentes, você cria vários cenários possíveis de como era no passado e como será no futuro. É muito parecido com o uso da inteligência artificial de dados na análise de ações, na análise de mercado, na análise de comportamento de consumos. Então, esse é o racional. E a partir desse racional, você faz uma análise matemática por gráficos. Você elabora gráficos e faz uma análise visual através dessas anomalias em cada uma dessas circunstâncias supostas, em cada uma dessas circunstâncias virtuais, em cada uma dessas circunstâncias de projeção de estimativa baseada em Big Data e de análise por Machine Learning. A partir disso, você consegue identificar alguns possíveis alvos. A partir disso, você consegue sequenciar nesse mesmo indivíduo e identificar nesse mesmo indivíduo driver mutations. Você fala, esse é o bandido e é esse bandido que eu vou capturar. Na realidade não é bem bandido, né? Esse é o motorista que eu vou impedir. Essa estratégia de Ultra Deep Sequencing,
ela se baseia no uso da ciência de dados. A ciência de dados não só faz isso. Hoje nós sabemos que o uso da inteligência de dados é realmente o futuro da oncologia e do âmbito desde o micro até o macro estamos engatinhando, mas aos poucos provavelmente nós vamos começar a andar e correr, mas estamos bem no começo, fazendo e consolidando bancos de dados, enciclopédias de mutações, para que a gente possa utilizá-los para focar em estudos populacionais e eventualmente análise de desfechos. Estamos nesse momento. Após esse momento, o uso da ciência de dados vai ser a aplicação dessa informação. Hoje ainda é muito difícil aplicá-la. Estamos ainda juntando informações. A partir do momento da aplicação, e vocês viram como é possível fazer essa aplicação, nós vamos conseguir intervir e identificar driver mutations em um indivíduo. Essas informações e esses dados, eles vão permitir a personalização do tratamento do futuro. Então, eu acredito que vocês que estão nos assistindo, no dia em que forem oncologistas, ou se vocês já são oncologistas, e talvez no futuro próximo, a gente tem uma estratégia de tratamento diferente do que nós fazemos hoje. Talvez a gente possa observar com maior precisão as características genéticas do nosso paciente, junto com as características moleculares, junto com as características celulares, junto com as características morfológicas e analisando de uma forma completa, com uma inteligência baseada em dados, uma inteligência baseada em informação no indivíduo, a gente consiga fazer um Ultra Deep Sequencing, determinar quais são os dados, os DNAs mutados, fazer uma análise por aprendizado e conseguir criar modelos preditivos, que a gente consiga não só predizer quais são os drivers, mas predizer quais serão as próximas mutações, quais serão os próximos tratamentos, qual será o próximo arsenal que a gente vai utilizar para combater o câncer. E vai chegar um dia em que no futuro a gente vai olhar para trás e vai falar: um dia a gente fazia quimioterapia para os nossos pacientes, como éramos maus. Hoje a gente ainda não tem essa tecnologia, hoje a gente ainda não tem essa ferramenta tão disponível e tão plausível para todos. Na verdade, não temos essa tecnologia da forma como nós queremos, mas é questão de tempo. Com um computador capaz de analisar os dados com uma velocidade maior de sequenciamento, eu não tenho dúvida que isso será o futuro. E a cada ano os computadores dobram de potência, de poder. E agora com a computação quântica, tudo isso vai ser muito mais promissor. Vocês irão entrar numa nova era da oncologia, em uma era em que a informática e a tecnologia e a genética entrarão juntos na luta contra o câncer. Muito bem, pessoal. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Deixo aqui o meu muito obrigado. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo e espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e eu fico à disposição para dúvidas. Agradecemos ao Dr. Davi pela incrível palestra. Agradecemos também a todos pela audiência e esperamos que tenham gostado desse novo modelo de congresso. Na oportunidade, gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, MedSkill, MedBeta, Whitebook, Fibra Cirúrgica, MD Spirit, Sangue, Editora Manoli, Cult Decor, Medway, Viva, Medcel, Ponto Saúde e Somit. Encerramos aqui o 6º Congresso Médico da região Centro-Sul de Minas Gerais. Agradecemos a todos pela participação. Tenham todos uma boa noite. Tá bom? Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação,
um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu. Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Todos nós temos sonhos. Muitas vezes é difícil mesmo, mas esse sonho que você guarda na mente é possível. Isso é algo que você já sabe. Grandeza é algo especial e ela existe em todos nós. Mas para ser grande é preciso descobrir o seu valor. Nós já sabemos o nosso e é um só: melhor. É uma palavra forte, é um ideal forte. Ele nos faz olhar a medicina e querer contribuir, ensinar, inovar, evoluir, reinventar, criar. E para ser melhor, precisamos considerar tudo. Nossos valores, treinamentos e produtos têm um comprometimento com ser melhor. Eles são para que você seja grande nos seus sonhos possíveis. Através de planejamento, pesquisa e o que há de mais efetivo em capacitação, fazemos tudo o que pudermos para podermos beneficiar você, sua carreira e seus pacientes. Só assim vamos ser melhores juntos, transformar a saúde através da educação e realizar os nossos sonhos. Melhorar é a única possibilidade. Medbeta.